Olá, queridos, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 9, uma família nada perfeita. O textuário está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6 e o verso 7, e está escrito assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Verdade prática, tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. A leitura bíblica em classe está no segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 2 a 5, capítulo 5, versículos 13 a 15 e também capítulo 12, versículos 10 a 13, a parte A do versículo 13. Essa lição de hoje nós temos alguns objetivos. O primeiro, apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão de sua família. Segundo, descrever pessoas chaves que apontam a disfuncionalidade da família de Deus. E terceiro, refletir a respeito do problema moral na família. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos na 9ª lição, uma família nada perfeita. Isso faz lembrar muito as nossas famílias, né, professor, que nós estamos buscando a perfeição, mas enquanto estivermos aqui, a gente vai passar por esses altos e baixos. Não existe família perfeita, existe uma família que está em busca dessa perfeição, corrige os erros e luta por uma vida melhor no núcleo, que é a família. Mas existem também aquelas famílias que parece que não tem jeito para elas, né? Ou elas não atentaram para isso ainda. Mas há solução, há um princípio, há uma base. Nós vamos estudar sobre isso nessa lição. Com certeza, há famílias disfuncionais, né, pastor, que, como a gente está vendo aqui desde a primeira lição desse trimestre, quando há alguma disfunção, né, no núcleo familiar, que é base, né, da sociedade, você percebe que se olhar para o modelo, né, estabelecido por Deus, quando a gente olha para o modelo de Gênesis, né, o modelo da família original, a gente percebe que a disfuncionalidade vem quando se despreza o modelo de Deus, né? Um homem, uma mulher, seus filhos, né, num ambiente onde Deus se faz presente, né, isso aí, por mais que a gente olhe assim, a gente almeje a perfeição, né, isso aí é o mais próximo da perfeição, né, no que diz respeito à família que a gente encontra. E é possível, né, viver uma vida de um ambiente familiar assim, né, bem próximo da perfeição. É só seguir o modelo, existe o modelo da perfeição. Então a gente só pode chamar de perfeito por causa desse modelo. E o modelo está expresso nas Escrituras, não só lá naqueles 3 primeiros capítulos de Gênesis, mas você encontra em toda a Escritura, né, modelo de família ideal, né, que parece que Deus está apontando e dizendo, faça assim, né, proceda dessa maneira, haja dessa forma com seus filhos, priorize a sua esposa dessa maneira, né, honre o seu marido desse jeito, os seus pais. A Bíblia traz inúmeras recomendações para a gente alcançar esse ambiente familiar saudável, porque a família é um projeto de Deus e Ele investiu tempo, né, para ensinar como ser uma família ideal, né? Então, quando a gente estuda lições como essa, é para a gente não cair no mesmo erro, não repetir o erro. Você falou muito bem que a Bíblia tem exemplo para tudo. E nós vamos ver hoje aqui, tanto é que a palavra-chave dessa lição nossa hoje é negligência. Nós vamos ver como a negligência atrapalhou a família de Davi. Ele foi bem sucedido no trono, foi bem sucedido no exército, foi bem sucedido em outras áreas da vida, mas quando a gente olha para a família, já é a segunda lição consecutiva que nós estamos citando 3 personagens e os 3 tiveram aí uma deficiência na família. E nós vamos ver aqui que a gente pode corrigir essas nossas hoje, né? É uma sequência, né? A gente falou na lição passada da importância da paternidade, né? E aqui nessa lição a gente vai ver como um pai ausente traz prejuízos, assim, às vezes irreparáveis no ambiente familiar. E foi o caso aqui. Davi foi um servo de Deus,
devoto, né, consagrado, um rei importantíssimo para Israel, um músico, né, alguém de uma sensibilidade muito grande, muito amoroso com aqueles que eram seus amigos, né, que cercavam ele, mas com relação à família ele foi um fracasso, né, um fracasso assim, teve várias mulheres, não apoiou os filhos, a gente pode falar, né, só dos relatos bíblicos, 20 filhos, pelo menos 20 filhos, a tradição vai falar demais, né? Pelo menos 5 mulheres, a tradição vai falar um número bem maior do que esse, mas a gente olha nisso tudo aí que ele fugiu muito do plano original de Deus para a família, né? 5 esposas, 20 filhos, isso fugiu demais da regra, né, para ter um ambiente familiar saudável, que é uma esposa, né, marido de uma só mulher, né, um homem e uma mulher cuidando dos seus filhos, né, quando junta um ambiente como esse, né, que Davi acabou causando pelos privilégios que tinha como rei, né, o prejuízo se instaurou, né, e não tinha como ser diferente. Era muito pouco provável que uma família desse jeito desse certo, funcionasse como deveria. E o que nós vamos estudar agora, professor, são exemplos para a nossa família ter uma postura diferente da que vamos falar. Vamos lá. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nessa lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Tanta coisa numa família só, né, professor? Palavrinhas aí, né? Incesto, rebelião, palavras fortes, né? Forte. E morte. Nada disso é desejável no ambiente familiar. Quando a gente pensa em família, né, a gente pensa em coisas bem diferentes, a gente pensa em paz, alegria, né, que seria o ambiente desejável, né, que tivesse essas virtudes. Agora, morte, incesto, isso aí é algo terrível de se pensar, em trazer para dentro da casa, e às vezes é isso mesmo que acontece, né, com atitudes que vão na direção oposta ao que a instrução bíblica traz como padrão familiar. O que a pessoa está escolhendo é isso aí mesmo, né? Essas coisas e coisas parecidas com essas. Verdade. E aí escolhe deliberadamente, né? Uma vez que decide não seguir a instrução de Deus, né, está escolhendo essas coisas. Não é à toa, professor, que o nosso texto está em Gálatas 6:7, né? Não é à toa. Pois é. E eu faço até questão de repetir essa leitura para isso ficar bem claro. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6 e o versículo 7. Bom, capítulo 1 aí, o rei Davi e a sua grande família, nós vamos trabalhar em 3 subtópicos aqui. Davi, ungido por Deus. 2, Davi, o homem de Deus. E a grande família de Davi. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Assim, Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo ungido, o novo rei ungido de Deus, Davi. Nesse momento a Bíblia diz que, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Com relação, professor, a essa unção de Deus na vida de Davi, você não pode ter dúvida, Davi era um homem ungido. Isso aí é fato. Tanto é que a Bíblia fala de 2 grandes reis no Antigo Testamento, e a gente pode até citar o nome deles. Davi e Nabucodonosor são as 2 figuras principais quando a gente fala de rei. Teve outros? Tiveram outros reis, mas Davi e Nabucodonosor se destacaram pela história, pela
pelo volume, pela envergadura do seu reinado, por tantas coisas que eles fizeram, pela força do exército, né? Mas o que diferenciava Davi de outros reis era essa unção de Deus, né? Davi, ele era muito apegado a Deus no sentido de reconhecer as suas falhas rapidamente, né, e recorrer ao perdão de Deus, à misericórdia de Deus. Ele tinha essa atitude e talvez por isso seja mencionado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, né? Então Davi é um exemplo de perseverança, de fé, né, de busca, né, incessante por Deus, né, consultar a Deus nos momentos chaves, foi o que ele fez, né, o tempo todo, e Deus sempre o socorreu, né, quando ele buscou socorro. Então Davi é um exemplo em muitos aspectos da vida cristã, né? Mas quando se fala de família é o que a gente está vendo, né? E às vezes o problema está no coração, né? Quando ele olha para os reis à sua volta, né, e todos eles têm inúmeras mulheres, né, no seu harém, ele acha que para ele também, sem problema, quando a lei de Deus diz para não fazer isso, um rei não podia fazer isso, né? A lei de Deus era bem clara nesse sentido. E por que ele decidiu fazer, né? Não só essa vaidade de, já que eu estou numa posição dessa, eu preciso me equiparar a esses outros reis aqui que eu estou vendo, não só essa vaidade aí, mas também uma cobiça que já faz parte, né, do coração do homem, da onde procedem todo tipo de males, né? E Davi era para saber que para Deus não há diferença, né, entre uma vida de depravação e um coração que cultiva a depravação. Ele devia saber disso, né? No entanto, ele fez essas escolhas, né? Ele se casou várias vezes, ele ajuntou um harém numeroso, né? E teve um monte de filhos para os quais ele não ligava, né, de forma nenhuma, desprezava mesmo, negligenciava, né, que é a palavra aqui, a palavra-chave aqui é negligência, né? Então Davi escolheu esse caminho aí. Então, apesar de ser exemplo em outras áreas, ele foi, né, um péssimo pai de família, um péssimo esposo, né, e foi um fracasso. Bom, nós falamos aqui da unção, né, que Davi foi um grande homem de Deus, um ungido de Deus. Dentro desse capítulo aqui nós vamos estudar, professor, muito sobre a origem de Davi, né? Então nós falamos aí que ele era ungido, o exemplo dele como pai não foi tão legal, né? Agora vamos falar dele como homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão da monarquia de Israel, reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. Primeiro, a unção de Deus. Segundo, Deus queria que ele reunificasse todas as 12 tribos que estavam dispersas, né? E aos poucos essas tribos foram reconhecendo a autoridade de Deus na vida de Davi. Quanto a isso, também nenhuma dúvida, né, professor? Você olha essa história aí de como ele fez isso, é muito bonito, né? Até os benjamitas, né, da família de Saul se ajuntaram aos milhares a ele, apoiando ele como rei de Israel. E ele unificou as tribos, né, num reinado unificado, com muita sabedoria, porque consultou o Senhor. A gente lê a história e a gente vê isso, né? Ele pede para trazer estola sacerdotal, ele consulta o Senhor, né? A gente vê o evento lá de Ziclag, né? Onde o povo quis até apedrejar Davi, né? E ele, num momento que ele poderia, né, ter um fim trágico, ele clama ao Senhor. Então essa devoção de Davi o livrou em muitos aspectos, né? Então no quesito família ele poderia ter recorrido a Deus também, né? E Deus certamente
o instruiria a fazer melhor, né? Olha para você ver, professor, o ponto 3 ele fala da grande família de Davi. Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Começou aí. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Você já falou da tradição aí que recomenda, não, cita que ele teve muito mais que isso aqui. E muito mais que 2, 3, 4 mulheres aí. A tradição fala muito claro isso aí, né? Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles, ou seja, o descuido, o relaxamento. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais com muitas guerras, e esqueceu-se que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Nós vamos falar daqui a pouco sobre os problemas aí, e eu repito, né, por causa dessa omissão que está bem na introdução, o rei experimentou na sua casa e presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Que coisa trágica para uma família. Uma mesma família experimentar tudo isso aqui, professor, é dose, viu? Você vê esses problemas todos, né, são consequência da negligência de Davi. Esses problemas todos aí com os filhos. Porque a gente vai ver aqui no decorrer da nossa história aqui, né, a história de Amnon e Tamar, o final dessa história é muito trágico, né? Mas quando você olha para o começo, a gente precisa fazer isso, né, olhar lá para o começo. O começo está em transgredir a lei de Deus, transgredir, né, negligenciar a própria instrução de Deus para a família. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Então é um homem e uma mulher. Aí serão ambos uma só carne. E tenho frutificar e encher a terra, né? Aí os filhos poderiam ser 20. Né? Se fosse com a mesma esposa, tá de boa. E Davi negligenciou isso, e a partir daí é que as coisas desandaram, porque esse monte de filho, para ele, o reino é muito mais importante, as questões do reino, as questões do povo, né, de outras famílias até. Ele estava preocupado em resolver outras questões. Então, professor, fechando aqui a sinopse desse capítulo primeiro aí, o rei Davi era um homem ungido e de Deus, entretanto a sua família fugiu ao ideal divino. É como se ele tivesse os preceitos, tivesse a orientação, tivesse a recomendação, tivesse o estatuto, e ele virou a mão daquilo ali e virou as costas e falou, não, eu vou fazer do meu jeito. E aí deu ruim para ele e para toda a família. No próximo bloco nós vamos falar sobre filhos e parentes na casa de Davi e os problemas moral na família de Davi. Professor, dá uma segurada aqui, nós voltamos. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos estudando a lição de número 9, uma família nada perfeita. Encerramos o primeiro bloco, professor, falando aí do rei Davi e a sua grande família. Citamos aí que Davi é ungido de Deus, falamos que também ele era um homem de Deus e falamos dessa família grande do rei Davi. Falamos também que a palavra-chave dessa lição é negligência. Citamos também que a sinopse do capítulo 1 aí é que o rei Davi era um homem ungido e de Deus, entretanto a sua família fugiu ao ideal divino. Já citamos aí a receita para a família caminhar dentro do princípio divino. Agora nós vamos citar um pouquinho desses problemas que Davi enfrentou aí por causa dessa displicência, tanto com a família, né, primeiro com a família, mas antes de tudo com o preceito divino para a família. Eu acho que a chave dessa lição está aí, né? A sua negligência teve reflexo nas atitudes dos filhos. Eles espelharam a mesma negligência de Davi, eles espelharam e tiveram problemas e consequências trágicas, né? Por seguir o exemplo, né, do pai nesse sentido. E aí foi um problemão. Nós vamos ver sobre isso agora. Filhos e parentes na casa de Davi. Ponto 1, Tamar. Ponto 2, Absalão. Ponto 3, Aminon. E ponto 4, Jonadab, um conselheiro do mal.
Olha o que esse Davi enfrentou. Tamar era filha de Maca, esta era filha do rei Talmai de Gesur e mãe de Absalão, e este, portanto, irmão de Tamar. Isso está em 1 Crônicas 3:2. Uma mulher bonita e virgem, sua beleza atraiu Aminon, que era o seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoã. Olha que confusão, professor. Eles eram meio-irmãos, a história é trágica, né? Ele se fingiu de doente, pediu o pai para que Tamar fosse o visitar, fizesse um guisado, e quando estava tudo acontecendo, ele força essa menina. Ele pega ela à força, e a gente sabe aí a história bíblica que é triste, e a consequência que isso trouxe. Você vê aí, Tamar, né, ela é filha de Maaca, mas Maaca não tem só ela de filha, né? Ela tem um irmão. Imagina esse irmão quando souber que a irmã foi violentada, né? O problema que vai ser, né? E você vê aqui duas mães, né? Olha o problemão. E olha que tinham outras, né? Outras mães, outros filhos. Dá para dimensionar um pouco do problema. Regiões diferentes, então culturas diferentes, né? No caso de Tamar, a mãe era da região de Gesur, né? Ao leste de Israel, hoje é a Síria, né? E no caso de Absalão, que era irmão também, e aí esse que vai forçar a irmã, que é Aminon, já é filho de uma outra mãe, de uma outra região, outro tipo de cultura, outro tipo de educação, porque ali eram as mães que educavam, porque o pai estava sempre ausente. Então o problema está instaurado porque a figura de autoridade está ausente. A gente viu isso na lição passada, né, mas hoje o tema é recorrente, né? A gente está falando dessa complexidade toda aí, de um ambiente familiar todo doentio, mas grande parte desse problemão é causado pela figura paterna. A ausência. E Davi sabia que quando a figura masculina falta, né, a família sofre. Ele já viu isso em Ziklag, né? É só olhar a história. Então ele era para ter tido outro tipo de atitude para com os filhos. No entanto, ele não fez isso e o problema está acontecendo aí, como a gente está vendo. Verdade. Bom, se tratando de Absalão, ele era irmão de Tamar, filho de Maaca e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes, e a gente já viu isso aqui, já leu várias vezes. Seu nome tem a ver com paz, mas ironicamente sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra seu pai, o rei Davi. Olha, por causa desse problema de Aminon e Tamar, Tamar era filho de Maaca, gerou essa revolta em Absalão, que era o irmão de Tamar e também irmão de Aminon, e ele, assim, subitamente ou traiçoeiramente, ele matou seu irmão. E o seu pai ficou muito triste, aí Davi aparece em cena, muito triste, mas ele também, está escrito aí, né, nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, que Davi não repreendeu nem Aminon por ter feito isso com a filha, e nem Absalão por ter tirado a vida também do seu irmão. Então ele foi um pai muito omisso nesses capítulos aqui, em relação aos seus 3 filhos aqui. Não vamos deixar os demais de lado, mas a esses 3 aqui ele foi muito omisso. E a consequência foi altíssima. O tempo todo ele está sempre ausente, né? Ele se entristece, ele se chateia, ele chora por causa da dor dos filhos, mas sempre distante, né? Nunca há uma conexão. E não existe criação de filhos sem conexão que funcione, né? Esses filhos vão ser problemáticos quando falta essa conexão. Você vê uma outra figura que aparece aqui, né, no ponto 4, Jonadab. Né, onde estava Davi quando Aminon olhou diferente e passou mal? Jonadab percebe
a tristeza de Aminon, né? É um primo que está ali por perto e percebe. Se um primo percebe, como o pai não percebe? Né? Como o pai não enxerga, como o pai não vê? Se ele fosse um pai presente, ele perceberia a tristeza de Aminon, ele teria a conversa que Aminon teve com Jonadab, o pai teria, né? E aí ele teria conselho, repreensão, correção de rota, mas no entanto ele não estava lá. Então, por não estar lá, alguém sagaz, né, que é o termo que é empregado a Jonadab aí, tem um conselho maligno que é acatado, né, e a moça é forçada e depois desprezada, né, pelo próprio irmão. Olha a omissão de um homem, professor, e olha as consequências aí no núcleo da família. Aí são brechas que se dá, são legalidades que se dá para o mal, para o adversário, e nós podemos tirar uma série de exemplos dessa lição, né? Como nós estamos falando para famílias, né? A maioria de violação ao pudor, vamos falar assim, eu vou falar isso com muita clareza, mas hoje a maioria da violência contra crianças, né, eu estou falando de uma violência sexual, de estupros, ou de tanta coisa ruim, acontece na família e com pessoas próximas. E aí vai um aviso para os pais, para nós pais, por exemplo, estar muito atento com o que os nossos filhos veem, com quem eles andam, principalmente agora com tanto grupo de WhatsApp, com Instagram, com Twitter, com tantas outras coisas, com o Google, com a internet em plena atividade. Roblox, Free Fire. Não é? A gente precisa ter esse cuidado. Precisa ter esse cuidado porque são pessoas próximas. Na família de Davi, um estranho, né, um estranho que eu estou dizendo assim, era primo, mas um de longe, um mais longe, conseguiu identificar e deu um conselho errado. E o próprio pai que estava dentro não conseguiu identificar. Isso traz um alerta para nós, né? Demais, né? A Jonadab é chamado de sagaz, né? Não é à toa. Ele tem uma astúcia, que é o mesmo termo empregado para serpente lá no jardim, né? Ele tem uma sutileza, uma perspicácia, né? E ele dá uma solução que parece muito boa para Aminon, e Aminon acata aquilo, e de novo você vê a negligência de Davi. Né? Mas por que você quer, por que tem que ser ela para trazer o bolo? Né? Por que você quer ficar sozinho com ela? Né? E Davi só dá o aval dele. Né? Pode ir. E assim, né, não demonstra nenhum interesse, né, por que há essa situação, né, da onde veio essa ideia, e essa negligência toda ela vai levar a um caminho de morte. Né? A gente lembra da passagem aí de 1 João 2,16, né? As três cobiças, né, que nos assolam a todos nós, e tudo isso vem do mundo. Né? Nós estamos inseridos nisso, e se a gente não tomar cuidado, esse caminho de morte se instaura na nossa própria casa. Verdade. Né? Então o mundo, a sua cobiça vão passar. Né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a vontade de Deus precisa ser acatada, abraçada, né, para que a gente não entre nesse caminho de morte, que é o caminho da cobiça. Verdade. Que é o caminho pelo qual Jonadab instruiu Aminon a percorrer, e ele entrou nesse caminho e a morte foi certeira. Né? Professor, esses capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, né, nós podemos até pegar aí o segundo livro, né, o segundo livro de Samuel, e também o primeiro livro das crônicas que relata esses episódios aí tristes, né? Os primeiros livros aí de 1 Crônica, os primeiros capítulos, tanta coisa ali sobre família, sobre esse descuido do pai, essa omissão e tanta coisa ruim que aconteceu ali. O grande problema é que muitas vezes a gente não para pensar, professor, é porque é o seguinte, pensa comigo, Aminon e Tamar, isso gerou um desgosto
em Absalão, que cometeu 2 crimes posteriores, 2 delitos graves. Primeiro que ele matou seu irmão e depois levanta contra o próprio pai para tomar o trono dele. Se rebelou contra o pai com uma astúcia maior do que essa de Jonadab. Muito maior, muito maior. E no meio de Começou tudo isso a se aqui... comportar como rei na porta da casa de Davi. Pronto. Davi não está enxergando nada. Não conseguiu ver. Né? E tem um conselheiro do lado ali, que é o Jonadab, que era também da família e que viu essa deficiência em Davi e que ganhou espaço, ganhou campo com isso. Olha o tanto que... Vamos falar assim de uma cegueira espiritual, professor. Tanto que isso foi prejudicial para Davi e isso acarretou problemas futuros. E a gente vê isso quando Salomão sobe ao trono, a confusão que ele enfrentou em cima disso aqui. A gente lê isso aqui, isso nos preocupa muito, né? Como pais de família, como maridos, né? Nos preocupa porque alguém da estatura espiritual de Davi, né? Enfrentou esses problemas todos por conta de não enxergar, né? Por conta de negligenciar princípios que deveriam ser inegociáveis. A gente precisa estar muito mais atento e vigiar muito mais, porque eu não tenho a estatura de Davi, né? Então eu estou muito mais sujeito a errar nesse sentido do que ele. E, no entanto, a gente olha com um olhar de reprovação para Davi, a gente faz essas análises todas, a gente olha essa negligência toda, dizendo como pode, mas a gente precisa olhar para nós também, né, com um olhar de cuidado, de zelo, né, para não entrar nesse mesmo caminho aí. Verdade. Essa lição é para isso, né? Verdade. Ela vem serve de exemplo, né? Com essa finalidade. Bom, eu lembro quando eu passei pelo Exército Brasileiro, tinha uma frase lá bem escrita, em letras garrafais lá no muro lá, que a gente aprende com os erros dos outros. E isso é muito verdade. Pelo menos deveria, tá, professor? Pelo menos deveria. A gente encerra a nossa lição hoje falando sobre o problema moral na família de Davi, e nós vamos trabalhar aí em 3 subtópicos também. Primeiro, consequências de sua falta de domínio próprio, incesto e morte na família, e vigilância, proximidade e exemplo. Esse ponto 3 aqui é essencial. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. O perdão vem, né, professor? Mas a consequência está aí, fica, né? Então, volto no nosso texto áureo dessa lição. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. É impossível uma pessoa plantar tempestade e querer colher bonança. É impossível. E você vê a coragem de Natã aí, né? Falar com o rei. A gente é bem conhecido o que Davi fez, né? A gente não precisa falar disso, mas o que Natã fala no verso 10 aí de 2 Samuel 12, né? Não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. E aí tem uma série de repreensões de Deus aí, né, para Davi. E você vê aqui, né, o ponto crucial aqui, né, por isso que a gente lê, porquanto me desprezaste. Ele desprezou o conselho de Deus. Com certeza falou para ele alguma coisa, Deus com certeza mostrou para ele, né, o caminho de morte, o caminho equivocado que ele estava se metendo, e no entanto ele desprezou a voz de Deus. A gente vê, Davi fez o que fez, não é porque Deus não falou com ele, não é porque Deus não mostrou para ele, não é porque Deus não o alertou de alguma forma, de alguma maneira. Ele era alguém sensível à voz de Deus. Sim, sim. É por isso que Natã fala desse jeito: você me desprezou, né? Deus falando por meio do profeta que foi desprezado por Davi. Então esse desprezo, alguém que tem coragem de desprezar Deus, né, como que não vai tratar de forma pior os filhos, né, a quem tem constante convívio, né? Verdade. Tá bem ali pertinho.
Então, Davi conhece a Deus, Davi sabe discernir a voz de Deus, no entanto, desprezou a voz de Deus. Que é trágico, viu, professor? Aí você vê um filho dele, né, expondo ele à vergonha pública, né, tendo relações com as esposas de Davi. Isso é estranho dizendo, com as esposas de Davi, né, diante de todos ali, para que Davi fosse envergonhado mesmo. A intenção era essa, expor a vergonha do pai. Foi envergonhado publicamente e teve essa situação do incesto e do assassinato, né? Amnon cometeu um incesto, né? A palavra por si só já ilustra o que é a coisa, né? Não casto, não puro, incesto, né? Não casto. E aí o irmão que toma a dor para si, né, a desonra para si, vai querer vingar a irmã, né, e ele faz isso assassinando o próprio irmão de sangue, né, não são filhos da mesma mãe, mas são filhos do mesmo pai. E aí, daí para lá, um problema sempre a negligência de Davi. Davi está longe de tudo isso, né, não se envolve. Chora, se entristece, se lamenta, mas não corrige, né, não chama atenção, né, e é um pai ausente, ainda que esteja lá, é ausente. Verdade. Professor, nosso tempo está fechando aqui, mas nós já falamos aqui do incesto e morte na família. Uma família enfrentar uma situação dessa aí em tão pouco tempo, né? Foi assim, coisa rápida, em um espaço de tempo muito pequeno. Isso é muito triste para um pai, e principalmente pelo fato de, você já citou isso aqui, muita gente, um leitor despercebido vai falar assim, mas como que Deus... Davi tinha relacionamento com Deus, com certeza Deus o alertou, Deus falou de alguma forma com ele, mostrando esse perigo para ele. E mesmo assim, ao ser repreendido por Natan, Natan falou, você me desprezou. Então isso é prova que Deus falou com ele, Deus se aproximou e ele não quis. E viu tudo isso aí acontecendo no meio da família. Já parou para pensar os pensamentos de Davi na sua velhice? Inclusive a velhice de Davi, quando a gente olha, né, deve ter sido um turbilhão de pensamentos, né, dos erros que ele cometeu, das negligências que ele cometeu, do desprezo à voz de Deus, que trouxe toda essa confusão, espada, morte, né? Você vê sagacidade, sutileza, mentira, tudo isso conspirando contra Davi de alguma maneira. Né? E na sua velhice ele está sozinho. Nenhuma das suas esposas está ao lado dele. Né? Ele está sozinho, com frio, né? e impotente. Né? Impotente diante da vida, não pode agir mais, nem em favor do seu reino, nem em favor da sua família. Ele não pode fazer mais nada, né? Porque viveu uma vida negligenciando princípios e valores que são inegociáveis. E então a consequência foi trágica. Nós vamos fechar, professor, nosso tempo já mandou a gente parar ali, mas eu vou só concluir com essa leitura e a gente faz esse encerramento, esse fechamento aqui. Vigilância, proximidade e exemplo. Isso aqui é muito bom para os nossos pais, para nós pais e também para os nossos pais, para todos os pais que estão nos ouvindo aqui. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso, é preciso que os pais façam sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares. Sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. Professor, precisa de nenhum comentário depois de uma leitura dessa, né? Quem faz tudo para a glória de Deus vai exercer sua paternidade, sua masculinidade, seu papel de marido, né, para a glória de Deus. E aí não tem como dar errado. Professor, obrigado por hoje, tá? Ficamos aqui com a nossa lição, queremos te convidar a participar com a gente aí presencialmente
Nós estudaremos essa lição no próximo domingo, de 8 às 10 da manhã. Em qualquer uma das nossas igrejas da ADEC Caratinga, você pode participar presencialmente desse estudo maravilhoso. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa, nosso próximo quadro Lições Bíblicas. Até lá e um forte abraço.